Você por acaso já escutou sobre os fariseus? Eles surgem em múltiplas passagens nas Escrituras Sagradas, quase invariavelmente retratados como opositores ferrenhos de Jesus. Mas quem eram de fato esses indivíduos que tanto confrontaram o Mestre? Muitos tendem a rotular os fariseus meramente como religiosos hipócritas. Contudo, a realidade é consideravelmente mais complexa. Tente visualizar um agrupamento de pessoas com uma religiosidade intensa, que consagravam cada momento de suas existências ao exame das Escrituras e à defesa intransigente da lei divina. No entanto, algo de fundamental importância se perdeu nesse percurso. O que eles efetivamente ensinavam? Por qual razão Jesus entrou em rota de colisão com eles com tanta frequência? Prepare-se, pois neste material audiovisual vamos desvendar uma narrativa sobre fé, tradição e a perigosa fronteira entre a devoção autêntica e uma religiosidade desprovida de significado. Afinal, quem eram verdadeiramente os fariseus? E qual é a lição genuína que podemos extrair deles nos dias atuais? Para não perder nenhuma análise como esta, que tal se inscrever agora em nosso canal Bíblia e ativar o sininho para todas as notificações? Imagine por um instante um extenso período de silêncio. 400 anos transcorreram sem que um único profeta erguesse a voz, sem visões, sem sonhos, sem comunicados diretos dos céus. Esse foi o lapso temporal que demarcou a separação entre o Antigo e o Novo Testamento, uma era em que Deus parecia manter-se em silêncio. É precisamente nesse intervalo que um grupo começa a se formar. Um grupo destinado a alterar de maneira completa o panorama religioso de Israel. Os fariseus. A gênese dos fariseus está atrelada a uma crise. Após o período do cativeiro na Midian, Babilônia, o povo de Israel retornou à sua terra natal, fragmentado, humilhado e, de certa forma, mais ciente de suas falhas. Durante o exílio, haviam experimentado na própria pele as duras consequências do abandono da lei de Deus. Por essa razão, ao regressarem, brotou entre eles um anseio sincero: nunca mais desobedecer à lei. Foi nesse contexto que, paulatinamente, emergiram grupos dedicados a um estudo aprofundado das Escrituras, com ênfase especial na Torá, os 5 livros iniciais da Bíblia, de autoria de Moisés. Esses homens passaram a se congregar, a debater, a interpretar e a aplicar a lei com extremo rigor. Eles não eram sacerdotes, como os levitas ou os saduceus, mas sim estudiosos, indivíduos leigos oriundos do povo comum, verdadeiramente apaixonados pela palavra e receosos de que Israel incorresse novamente em desobediência. Se este conteúdo já está despertando seu interesse, demonstre seu apoio com um like. O termo fariseu deriva do hebraico perushim, que se traduz por separados. E era exatamente isso que eles aspiravam ser: separados do pecado, separados dos costumes pagãos, separados de tudo aquilo que pudesse macular a santidade de Deus. Durante a hegemonia grega, quando Alexandre Magno e seus sucessores disseminaram a cultura helenista por toda parte, os fariseus opuseram uma resistência vigorosa à influência estrangeira. Enquanto muitos judeus se deixavam seduzir pelo estilo de vida grego, os fariseus ergueram o estandarte da tradição e da fidelidade
a lei de Moisés. Com o decorrer do tempo, tornaram-se mais estruturados, começando a elaborar interpretações orais da lei, aquilo que conhecemos como a tradição dos anciãos. Inicialmente, isso não representava algo negativo. A intenção era aplicar os mandamentos às circunstâncias cotidianas. Por exemplo, se a lei estipulava que não se devia trabalhar no sábado, eles buscavam definir com exatidão o que constituía trabalho, para que ninguém transgredisse a norma inadvertidamente. Contudo, com o passar das gerações, essa tradição oral começou a adquirir uma autoridade tão grande, ou até mesmo superior, à da própria lei escrita. Você já conhecia esse pano de fundo histórico? Comente abaixo o que mais te chama a atenção nesse período. Quando o Império Romano assumiu o controle da região, os fariseus já se configuravam como uma força religiosa consolidada. Eles não detinham poder político como os saduceus, que administravam o templo e mantinham alianças com os romanos, mas possuíam algo ainda mais potente: o respeito e a atenção do povo. Eram os fariseus que ministravam ensinamentos nas sinagogas. Eram eles que guiavam o povo sobre como agradar a Deus na vida diária. Por isso, mesmo desprovidos de coroas ou espadas, transformaram-se em autênticos líderes, moldando a consciência espiritual da nação judaica. Jejuavam, oravam em público, utilizavam vestimentas específicas e eram facilmente identificados por onde transitavam. Mais do que isso, os fariseus se viam como guardiões da fé verdadeira. E foi justamente essa convicção tão intensa e frequentemente tão inflexível que os conduziu a um equívoco grave. Começaram a depositar mais confiança em sua própria justiça do que na graça de Deus. É neste clima, nesse ambiente religioso saturado de zelo, tradição, aparência e influência, que o Novo Testamento tem seu início. Quando Jesus surge em cena, os fariseus já estavam disseminados por toda parte, em Jerusalém, nas aldeias, nas cidades da Galileia, e eram reverenciados como os santos daquela época. Todavia, o que aparentava ser santidade, muitas vezes não passava de religiosidade. A trajetória dos fariseus, portanto, não se inicia com maldade ou hipocrisia, mas com um desejo genuíno de preservar a aliança com Deus. Eles emergiram como uma reação contra o pecado do passado e a decadência espiritual do presente. Porém, com o transcorrer do tempo, aquilo que deveria ser santidade converteu-se em orgulho, e o que deveria ser zelo transformou-se em legalismo. A partir deste ponto, a narrativa adquire contornos mais tensos, pois em breve eles não estariam apenas instruindo o povo, estariam face a face com o Filho de Deus, sendo confrontados como nunca antes. Se você está apreciando esta análise profunda, compartilhe este vídeo com amigos que também se interessam pela história bíblica. Se você tivesse avistado um fariseu percorrendo as ruas de Jerusalém naquela época, provavelmente o identificaria de imediato. Não porque ele se apresentasse como alguém de grande importância, mas pela sua maneira de vestir, falar e principalmente agir. Os fariseus sobressaíam em meio à população. Eram respeitados, admirados e por muitos considerados os homens mais santos da nação. Contudo, ao observarmos com mais atenção, começamos a notar que, por trás daquela fachada de santidade, existia algo bem mais intrincado.
Os fariseus levavam a vida religiosa muito a sério. Oravam constantemente, mas não se restringia apenas a uma oração íntima e silenciosa. Muitos deles faziam questão de orar em público, nas praças, nas esquinas, em locais onde pudessem ser vistos. O objetivo não era unicamente buscar a Deus, mas também demonstrar aos outros o quanto o buscavam. As orações eram extensas, bem formuladas e repletas de repetições. Eles desejavam ser reconhecidos como homens de fé. O próprio Jesus chegou a comentar que eles já haviam recebido sua recompensa, pois a motivação era o aplauso humano, e não um coração voltado para os céus. E quanto ao jejum, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, uma prática que ia muito além do que a lei de Moisés exigia. Jejuavam às segundas e quintas-feiras, dias de mercado, quando as ruas estavam movimentadas. E, ao jejuarem, faziam questão de evidenciar isso. Deixavam o semblante abatido, a expressão séria, como alguém profundamente consagrado. Na realidade, porém, tudo não passava de uma encenação. Queriam parecer espirituais, mas o coração estava distante de Deus. Além disso, havia os rituais de purificação. Lavavam as mãos não apenas por uma questão de higiene, mas como um símbolo de santidade. Lavavam copos, jarras, pratos, camas, tudo em conformidade, com regras que extrapolavam em muito o que estava na Bíblia. Essas regras constavam na chamada Tradição dos Anciãos, uma série de interpretações que eles mesmos criaram ao longo das gerações. A intenção original era proteger a lei, cercá-la, impedir que alguém a violasse. No entanto, essas tradições acabaram se tornando tão ou mais importantes que a própria palavra de Deus. E é aqui que a situação começa a se complicar. Os fariseus amavam a lei de Moisés, sim. Dedicavam suas vidas ao estudo das Escrituras, conheciam os textos, sabiam cada minúcia das instruções dadas por Deus ao povo de Israel. Mas, à medida que sua influência aumentava, também crescia seu orgulho espiritual. Começaram a se ver como os únicos guardiões da verdade, olhando para os outros com superioridade, julgando, condenando e, frequentemente, não praticando o que pregavam. É impressionante como as intenções podem se desviar com o tempo. Você não acha? Deixe seu comentário sobre o que pensa a respeito dessas tradições. Jesus os confrontou com palavras contundentes. Atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. O que isso significa? Que os fariseus criavam regras, exigiam comportamentos, impunham normas religiosas que se tornavam um peso insuportável para o povo. Regras sobre o sábado, sobre o que comer, sobre como se vestir, sobre como andar. Contudo, eles mesmos, no fundo, sabiam que era impossível cumprir tudo perfeitamente. Em Mateus, capítulo 23, Jesus profere um discurso direto e profundo contra os fariseus. Ali, ele revela a essência do problema, a hipocrisia. Limpavam o exterior do copo, mas por dentro estavam cheios de ganância. Eram como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro repletos de ossos e podridão. Davam o dízimo até mesmo do que colhiam em casa: hortelã, endro, cominho.
mas se esqueciam do mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O contraste entre a intenção original dos fariseus e aquilo em que se transformaram é assombroso. Começaram como um grupo preocupado em obedecer a Deus, em proteger o povo do erro, em preservar a identidade espiritual de Israel. No entanto, pelo caminho, perderam o foco. Tornaram-se prisioneiros do orgulho espiritual. Passaram a viver de aparências. Ensinavam o povo, mas oprimiam. Falavam de Deus, mas não o reconheceram quando ele veio a eles em carne e osso. E o mais desolador de tudo, estavam tão cegos pelo próprio orgulho que não conseguiram enxergar que o Messias que tanto aguardavam estava ali, bem diante de seus olhos. Falaram sobre Deus por gerações, mas quando Deus falou diretamente através de Jesus, muitos deles se fecharam, endureceram seus corações e preferiram manter a tradição a reconhecer a verdade. Essa cegueira espiritual é um alerta poderoso. Se você está aprendendo algo novo e importante, considere se tornar um membro do canal Bibla para apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos. A lição é profunda, pois os fariseus nos mostram o que pode acontecer quando a religião se torna mais importante que o relacionamento com Deus. Quando buscamos mais parecer santos do que ser transformados por dentro. Eles começaram com zelo, mas terminaram com aparência. Começaram com temor, mas terminaram com orgulho. E é nesse cenário repleto de regras, tradição e aparências que Jesus começa a ensinar sobre um novo caminho. O caminho da graça, da verdade, do coração rendido. Jesus de Nazaré começa a percorrer as aldeias, as cidades da Galileia, atravessa a Judéia, ensina nas sinagogas, cura os enfermos, liberta os oprimidos e anuncia algo revolucionário. O reino de Deus está entre nós. E aqui acontece algo surpreendente. Aqueles que estavam à margem, os pobres, os pecadores, os cobradores de impostos, os doentes, se aproximam. Escutam com lágrimas nos olhos e corações ardentes. Mas aqueles que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer o Messias, os estudiosos da lei, os homens da religião, levantam-se contra ele. E entre eles, os mais presentes e combativos eram os fariseus. Jesus conhecia profundamente a lei. Ele mesmo a cumpriu perfeitamente. Mas, diferentemente dos fariseus, não apenas recitava palavras. Ele vivia a verdade e, mais ainda, ele era a própria verdade encarnada. Quando Jesus falava, algo acontecia. Suas palavras tocavam o íntimo. Não falava para impressionar, falava para transformar. E isso incomodava os fariseus, que por tanto tempo foram considerados a referência de santidade e agora se viam expostos. A autoridade de Jesus era inegável, não é? Aperte o botão de curtir se você concorda que a verdadeira transformação vem de dentro. Jesus não poupava palavras. Chamou-os de hipócritas, sepulcros caiados, formosos por fora, mas por dentro cheios de morte. Chamou-os de guias cegos, que conduziam outros à perdição. Denunciou a religiosidade vazia, a vaidade espiritual, a aparência de santidade que escondia um coração endurecido. Em Mateus, capítulo 23, encontramos um dos discursos mais fortes de todo o ministério de Jesus.
Ali, ele dirige 7 ais aos fariseus. É como se dissesse: ai de vocês! Vocês pregam, mas não praticam. Vocês fecham a porta do reino diante dos homens. Vocês fazem tudo para serem vistos pelos outros. Vocês colocam sobre o povo cargas que nem vocês mesmos carregam. Vocês eliminam os profetas e depois decoram seus túmulos como se fossem justos. O confronto era direto, sem rodeios, mas não era por ódio. Jesus amava a verdade e amava o povo. Confrontava os fariseus não para destruí-los, mas para despertar neles a consciência do erro. Só que eles não queriam ouvir. Não suportavam ver sua autoridade desafiada, sua imagem questionada, seu orgulho abalado. Em diversas ocasiões, os fariseus tentaram colocar Jesus em situações difíceis. Fizeram perguntas preparadas. Criaram armadilhas usando a lei, esperando que ele dissesse algo contra Moisés ou contra César. Mas todas as vezes, Jesus os surpreendia com sabedoria e autoridade. Como, por exemplo, quando trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e perguntaram: a lei manda apedrejar. E tu, o que dizes? Jesus, com calma, respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. Um a um, envergonhados, foram se retirando. Contudo, talvez o que mais incomodasse os fariseus fosse o público de Jesus. Ele comia com pecadores, conversava com cobradores de impostos, tocava nos impuros. Para os fariseus, isso era um escândalo. Mas Jesus respondia: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E completava: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Enquanto os fariseus defendiam uma religião baseada em regras, Jesus falava de um relacionamento com Deus. Enquanto eles buscavam manter as aparências, Jesus buscava o coração. Enquanto eles falavam de condenação, Jesus oferecia perdão. Esse conflito foi se intensificando. A oposição dos fariseus cresceu a tal ponto que começaram a conspirar para a morte de Jesus. Unidos a outros grupos religiosos, como os saduceus e os herodianos, começaram a tramar. Não suportavam ver o povo seguindo o Mestre. Não suportavam perder o controle. Essa distinção entre religião e relacionamento é fundamental. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso. Mas Jesus sabia de tudo. Sabia que a cruz estava diante dele e ainda assim continuou. Continuou denunciando a hipocrisia, oferecendo a verdade, chamando o povo à conversão. Não por vaidade, mas por amor. Este enfrentamento entre Jesus e os fariseus é, na realidade, o retrato do conflito entre a religiosidade humana e a revelação divina. É o contraste entre um sistema baseado em regras e uma vida baseada na graça. Entre uma fé de fachada e uma fé que transforma de dentro para fora. E esta parte da história nos ensina algo profundo. Deus não busca desempenho. Deus não se impressiona com as aparências. Ele examina o coração. E quando o coração está quebrantado, ele entra, cura, restaura e transforma. Até aqui, observamos um cenário de tensão crescente entre Jesus e os fariseus. Muitas vezes, eles se posicionaram como opositores da verdade, resistindo à mensagem viva do reino de Deus.
Mas a Bíblia, sempre fiel e justa em seu relato, nos mostra algo que não podemos ignorar. Nem todos os fariseus eram iguais. Nem todos estavam cegos pelo orgulho ou endurecidos pela tradição. Em meio à multidão de religiosos, alguns corações estavam inquietos e atentos. É importante lembrar que generalizações podem ser perigosas. Se você está gostando dessa análise detalhada, não se esqueça de se inscrever no canal Bibla e ativar o sininho. Um desses homens era Nicodemos. Nicodemos era fariseu e membro do Sinédrio, o Conselho Supremo entre os judeus. Era um homem de posição, respeitado, erudito, profundo conhecedor da lei. Mas, diferentemente de muitos de seus colegas, Nicodemos viu algo diferente em Jesus. Talvez tenha começado com os milagres ou com a autoridade com que ele ensinava, mas algo no coração de Nicodemos começou a pulsar de forma diferente. E então, numa noite silenciosa, Nicodemos tomou uma decisão arriscada. Foi até Jesus, não em público, como fariam os fariseus para debater ou tentar apanhá-lo em alguma contradição. Foi sozinho, à noite. Talvez com receio de ser visto, talvez ainda sem a coragem de se expor, mas com sede demais para ignorar. E o que se segue é um dos diálogos mais profundos de toda a Bíblia. Nicodemos começa com respeito. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas Jesus vai direto ao ponto. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus, com paciência, explica: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ali, naquela noite, longe dos olhares dos demais fariseus, Jesus revela uma das verdades mais profundas do Evangelho, que é necessário nascer de novo, que a verdadeira transformação não vem da religião, nem do status, nem do conhecimento, mas do Espírito de Deus. Também foi a Nicodemos que Jesus disse uma das frases mais conhecidas da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Nicodemos não respondeu com entusiasmo imediato, mas sabemos que aquela conversa o tocou. Anos depois, quando Jesus foi crucificado, Nicodemos reaparece. Junto com José de Arimateia, encarrega-se do corpo de Jesus e o prepara para o sepulcro. Um ato silencioso, mas poderoso, um gesto de alguém que, no fundo, reconheceu a verdade. Outro nome importante é Gamaliel, um fariseu respeitado, também membro do Sinédrio, mestre da lei e talvez o mais surpreendente, mestre do jovem Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os apóstolos haviam sido presos por pregarem a respeito de Jesus. O Sinédrio queria eliminá-los, mas foi Gamaliel quem se levantou e disse: se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la.
para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Gamaliel não se declarou seguidor de Jesus, mas demonstrou discernimento, prudência e uma abertura rara entre os líderes religiosos daquela época. Reconheceu que talvez Deus realmente estivesse operando ali. E assim, chegamos a Saulo de Tarso, o fariseu mais conhecido da história. Saulo era fariseu de formação, discípulo direto de Gamaliel. Era zeloso, apaixonado pela lei, perseguidor dos cristãos. Acreditava estar servindo a Deus quando prendia e agredia os seguidores de Jesus. Até que, no caminho para Damasco, Jesus o encontrou. Uma luz brilhou do céu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. E ali, o fariseu orgulhoso, erudito, forte, caiu quebrantado. Ficou cego por 3 dias e, quando recuperou a visão, nunca mais foi o mesmo. Tornou-se Paulo, apóstolo dos gentios, o maior missionário da igreja primitiva. Ele mesmo disse, anos depois: segundo a lei, fui fariseu, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Estes 3 homens, Nicodemos, Gamaliel e Paulo, são a prova de que Deus olha além das aparências. Mesmo em meio a uma estrutura religiosa contaminada pelo orgulho, havia corações sensíveis, homens capazes de ouvir, refletir e render-se. A lição aqui é clara. Não se trata da religião a que você pertence, mas da disposição do seu coração. Deus fala com todos, mas nem todos escutam. Alguns, no entanto, mesmo entre os que pareciam mais distantes, reconhecem a verdade quando esta brilha diante deles. Essa perspectiva sobre Nicodemos, Gamaliel e Paulo é inspiradora. Que outros personagens bíblicos você gostaria de ver analisados aqui no Bíblia? Deixe sua sugestão nos comentários. Anos depois, a cidade de Jerusalém estava em ruínas. O templo, antes majestoso, já não existia. Tudo o que era sagrado para os judeus, as colunas, os altares, os pátios, os sacrifícios, havia sido destruído. Era o ano 70 depois de Cristo, e Jerusalém acabara de ser tomada pelas forças romanas comandadas por Tito. O povo chorava, os sobreviventes vagavam entre os escombros, e com o templo em cinzas, o mundo religioso dos judeus nunca mais seria o mesmo. Com a destruição do templo, o centro da adoração judaica desapareceu. Os sacrifícios cessaram. Os sacerdotes perderam seu lugar de atuação. O sistema religioso antigo desmoronava diante dos olhos de uma geração que mal sabia como seguir adiante. E foi nesse momento de crise profunda que o grupo dos fariseus também começou a desaparecer como força organizada. Curiosamente, embora os fariseus como grupo tenham perdido o protagonismo político e religioso, as ideias que defendiam, especialmente o estudo da lei e a tradição oral, ganharam ainda mais força nos séculos seguintes. Com a ausência do templo, os judeus começaram a se reunir cada vez mais nas sinagogas, onde o ensino e a interpretação da Torá se tornaram o foco central. E quem dominava esse tipo de ensino? Justamente aqueles que seguiam as raízes farisaicas. Os estudiosos reconhecem que o judaísmo rabínico moderno, aquele que sobreviveu à queda de Jerusalém e se espalhou pelas nações,
foi profundamente moldado pelo pensamento fariseu. A forma de ler as Escrituras, a tradição oral, mais tarde escrita na Mishnah, o estudo contínuo, os debates entre rabinos, tudo isso nasceu da base construída pelos fariseus. A história tem reviravoltas fascinantes, não é mesmo? Se você aprecia esse mergulho profundo nos contextos históricos e teológicos, clique no botão de Valeu Demais para apoiar o canal Bibla. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não significa que tudo o que os fariseus representavam era ruim, longe disso. O zelo pela lei, o amor pelas Escrituras, o desejo de preservar a identidade do povo. Tudo isso nasceu de boas intenções. O problema nunca foi a dedicação, mas a distorção. Com o tempo, o grupo deixou de buscar a Deus com o coração e passou a defender um sistema. A justiça tornou-se formalidade, a piedade tornou-se aparência, a fé tornou-se atuação. E é exatamente aí que a história dos fariseus se transforma numa lição eterna para mim, para você e para todos os que desejam andar com Deus. Jesus mostrou isso com clareza. Deus não se impressiona com rituais. Deus vê o coração. Ele não está procurando quem sabe recitar versículos de memória, mas quem vive a palavra com sinceridade. Ele não busca os mais visíveis, os mais respeitados ou os mais religiosos, mas os quebrantados, os humildes, os que reconhecem sua dependência do céu. A maior tragédia dos fariseus não foi o que construíram, mas o que perderam. Tiveram o Messias diante de seus olhos e não o reconheceram. Esperavam o rei, mas não aceitaram o servo. Conheciam a lei, mas rejeitaram a graça. Falavam do reino, mas não entraram nele. No entanto, nem tudo é sombra. Como vimos, alguns fariseus se renderam. Nicodemos e o próprio Paulo provam que, mesmo dentro de um sistema marcado pela dureza, ainda havia espaço para a luz entrar. Deus nunca fecha as portas a quem está disposto a ouvir. E nós, o que aprendemos de tudo isso? Aprendemos que o legalismo, por mais correto que pareça, não gera vida. Que a religião sem amor se converte em opressão. Que a tradição sem intimidade com Deus se torna um fardo. Aprendemos que é possível estar no meio da igreja, conhecer versículos, servir com fidelidade e ainda assim manter um coração distante. Os fariseus são um espelho que a Bíblia nos oferece, um lembrete de que é fácil parecer justo por fora, mas estar frio por dentro. Uma advertência para que não nos tornemos juízes dos outros, enquanto ignoramos o que precisa ser transformado em nós. E, acima de tudo, os fariseus nos lembram que o que Deus busca não é a perfeição religiosa, mas a verdade no íntimo. Um coração que reconhece seus erros, que deseja ser limpo, que ama a justiça não para se exibir, mas para viver em comunhão com Ele. Ao final, a história dos fariseus não é apenas sobre o passado, é sobre o presente, é sobre mim, é sobre você. Porque o maior erro deles não foi amar a lei, foi amar mais a aparência do que a verdade. E a maior lição é clara como a luz. Deus não olha o que está por fora. Deus vê o coração. Se esta profunda reflexão tocou seu coração, compartilhe
este vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas. Queremos muito saber sua opinião. O que você aprendeu de mais significativo sobre os fariseus hoje? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de expressar seu apoio com um curtir. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Bibla para não perder nenhum dos nossos estudos e reflexões. Que a paz e a sabedoria divina enriqueçam seus dias.